que existe, que é o único Deus que habita em nós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em um único Deus que existe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lemos a sua palavra como ela está escrita no livro de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 37. Mateus 23, versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês se recusaram. Graças a Deus, o Senhor nos dá a sua palavra, a gente pode ler, a gente pode analisar ela, e com a ajuda do Espírito Santo, somente com a ajuda dele podemos entender. Jesus Cristo, ele está em Jerusalém, e seria o seu último destino antes de ser crucificado e ressuscitar. Glória a Jesus. Então o Senhor ele fala com a cidade de Jerusalém, dizendo que por muitas vezes ele quis reunir os filhos de Jerusalém como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas o povo se recusou. Essa fala do Senhor Jesus Cristo, ela revela que o tratar do Senhor Jesus Cristo com Jerusalém não começou no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Porque Jesus Cristo ele não está falando que tentou recentemente, mas ele diz: quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês se recusaram. Jesus ele está dizendo que não era naquele momento que ele tinha começado a tratar com Jerusalém. Mas ele expressa que por muitas vezes tentou conduzir, mas Israel não queria. Jesus, na verdade, ele está revelando que o tratar dele com Jerusalém, com o povo de Israel, é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Sabemos que Jesus Cristo ele existe antes da fundação do mundo e que, na verdade, ele não tem começo nem tem fim. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Sabemos que o tratar dele com toda a humanidade é mais antigo do que a própria humanidade, porque antes da fundação do mundo, ele já decidiu ser crucificado por nós. Isso diz o livro de Apocalipse. Porém, será que podemos determinar ou ver na Bíblia algo sobre Jesus Cristo mais antigo do que o Evangelho? Sim, sabemos que Isaías fala dele, Jesus Cristo ele fala no livro de Isaías, fala no livro de outros profetas, mas será que podemos ver Jesus agindo com alguém diretamente antes disso? Com toda certeza. E é isso que vamos ver hoje. Alguns momentos, não todos, porque são muitos, mas alguns momentos em que Jesus Cristo ele se apresenta a alguém e ele trata com alguém de Israel no Velho Testamento. Já vimos algumas vezes esse assunto. Hoje vou mostrar alguns versículos que ainda não mostrei. Sabemos no livro de Josué, no capítulo de número 5, que Jesus ele se apresenta para Josué como o comandante das tropas do Senhor Deus Pai. Mas antes de Josué, Deus já se apresentava a outras pessoas.
Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo de número 28. Livro de Gênesis, capítulo de número 23, perdão. Gênesis 23. Gênesis 23, versículo de número 37 também. Gênesis 23, versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Gênesis 28, perdão. Estou confundindo com Mateus. Gênesis 28, versículo de número 11. Aqui sim. Aqui no livro de Gênesis 28 está contando a história de quando Jacó saiu da casa de seu pai e estava fazendo uma viagem, fugindo de seu irmão Esaú. Vamos ver o que acontece nessa viagem. Gênesis 28, versículo de número 11. Jacó chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo e seu topo alcançava o céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam por meio da escada. Então, repentinamente, o Senhor estava em pé, perto dele. E o Senhor disse: Sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Se você e você se expandirá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você. Eu guardarei aonde for e trarei você de volta a esta terra, pois não o deixarei até cumprir tudo o que prometi a você. Jacó despertou do sono e disse: Verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse: Este lugar é temível, deve ser a casa de Deus. Este é o portão do céu. Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que colocou sobre sua cabeça, estabeleceu-a como coluna, derramou azeite sobre ela e chamou o lugar de Betel, que significa casa de Deus. No, no entanto, a cidade era chamada originariamente Luz. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, der-me pão para comer e roupa para vestir, para que eu volte para a casa de meu pai em paz, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, eu devolverei a ti como fidelidade 1/10. Até esse momento a gente não pode provar que é Jesus. Porque não sabemos se o Deus aqui referido é Deus Pai ou é o seu Filho. Porém, o fato é que Deus apareceu e Jacó fez um voto com Deus em Betel. Vamos ver agora o livro de Gênesis, no capítulo 31, quando Jacó está conversando com suas esposas. Gênesis 31, versículo de número 1. Então Jacó ouviu que os filhos de Labão diziam: Jacó tirou tudo que nosso pai já teve. Ele enriqueceu muito, tirando o que pertencia a nosso pai. E Jacó percebeu que Labão olhava para ele de modo diferente. O Senhor disse a Jacó: Volte à terra de seus ancestrais para seus parentes. Eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Leia e as fez vir ao campo onde estava seu rebanho. E disse a elas: Pelo modo que seu pai olha para mim, percebo que ele sente algo diferente a meu respeito. No entanto, o Deus de meu pai está comigo.
Vocês sabem que eu servi a seu pai com toda a minha força e que ele fez pouco caso de mim e alterou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu prejudicar-me. Se ele dissesse, os pintados serão o seu salário, então todos os animais gerarão filhotes pintados. E se ele dissesse, os listrados serão o seu pagamento, então todos os animais geravam filhotes listrados. Dessa forma, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, quando os animais estavam procriando, tive um sonho. Levantei os olhos e ali, diante de mim, estavam os bodes que procriaram com as fêmeas. Eles eram listrados, pintados e malhados. Então no Senhor, então no sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. E respondi: Aqui estou. O anjo me disse: Erga os olhos agora e veja. Todos os bodes que estão procriando com as fêmeas são listrados, pintados e malhados. Pois vejo tudo que Labão fez com você. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna com óleo, onde você fez um voto a mim. Levante-se agora e saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Jacó disse que teve um sonho enquanto trabalhava e apareceu o anjo do Senhor. Todas as vezes na Bíblia que esse dito anjo do Senhor lhe aparece, sempre acontece algo estranho. E ele se comporta de uma maneira que não é cabível a um anjo de Deus, que não é cabível a um anjo comum. É isso que eu quero dizer. Porque Jacó diz que esse anjo do Senhor, ele não fala um anjo do Senhor, mas ele fala o anjo do Senhor. É um anjo específico que Jacó está se referindo. E esse anjo, simplesmente ele começa a dizer: Eu sou o Deus de Betel. Você fez um voto comigo. O voto que a gente acabou de ler na leitura do capítulo passado. E o anjo começa a dizer que ele viu como Labão o tratava e dá uma ordem para que Jacó volte para a casa do seu pai. Sabemos que esse esse chamado anjo do Senhor que apareceu a Jacó, ele é da parte de Deus, porque tudo que ele falava se cumpria e tudo que ele falou estava de acordo com o plano de Deus na Bíblia. Porém, esse anjo, ele nunca se apresenta como anjo, são as pessoas que chamam ele de anjo, e ele nunca se apresenta como Deus Pai, mas ele age como Deus. Ele diz que é Deus, ele não diz que é anjo, ele diz que é Deus. Mas as pessoas que o veem dizem que ele é anjo, mas ele por si só nunca disse. Veja como ele fala com Jacó. Versículo de número 12. Ele continuou: Erga os olhos agora e veja todos os bodes que estão procriando com as fêmeas. São listrados, pintados e malhados. Pois vejo tudo que Labão fez com você. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna com óleo, onde você fez um voto a mim. Então esse que é chamado de o anjo do Senhor, Jacó chama de anjo, né? Mas ele não se apresenta como anjo, ele se apresenta como Deus. Ele diz que é o Deus que apareceu lá em Betel e que Jacó fez um voto com ele e que ele está vendo o que Jacó está passando. Mas Jacó não o identifica como Deus Pai. Pensa que ele é um anjo, mas ele se apresenta como Deus. Mas ele não se apresenta como Deus Pai. Muito interessante, né? Vamos ver no livro de Êxodos. Esse mesmo anjo vai conversar com Moisés na sarça ardente. Livro de Êxodos, capítulo de número 3, versículo de número 1. E Moisés tomava conta das ovelhas de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ao conduzir o rebanho a uma parte distante do deserto, chegou à montanha de Deus, a Horebe. O anjo do Senhor lhe apareceu em um fogo chamejante do meio de um arbusto.
Moisés olhou e viu que, apesar do arbusto arder com o fogo, o arbusto não era destruído pelo calor. Até que, por enquanto, o texto diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés em um fogo chamejante no meio de um arbusto. Então, o anjo do Senhor, que aqui é chamado de anjo do Senhor, né? Ele aparece em um arbusto, no meio de um arbusto, na sarça ardente. Segue o texto dizendo no versículo de número 3. Moisés disse: Vou aproximar-me e contemplar essa visão incrível e descobrir o motivo de o arbusto não ser destruído pelo calor. Versículo de número 4. Agora no versículo de número 4, o texto começa simplesmente a chamar esse anjo de O Senhor. O anjo estava no meio do arbusto, o que é chamado de o anjo do Senhor. Mas agora no versículo 4 é como ele é chamado. Quando o Senhor viu que ele se aproximou para observar, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Moisés respondeu: Aqui estou. Como é que uma hora o homem que aparece a Moisés é chamado de o anjo do Senhor? Ele está no meio do arbusto, o arbusto está pegando fogo, e quando ele vê que Moisés está se aproximando, o texto começa a chamar o mesmo de o Senhor e Deus. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximou para observar, Deus o chamou do meio do arbusto. E ele disse, versículo número 5, e ele disse: Não chegue mais perto, tire as sandálias de seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus de seus pais. Ele continuou: O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Lá em Gênesis, quem tinha se apresentado como o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó era justamente o anjo, né? Jacó chama de o anjo. Era justamente o anjo que apareceu a Jacó no sonho. Ele disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o seu Deus. Agora, o mesmo anjo, o chamado o anjo do Senhor, aparece para Moisés e diz que ele é o anjo, e diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Aí, embora o texto tenha acabado de chamar ele de o anjo do Senhor. Não diz que ele é o Senhor Deus Pai. Diz que ele é o anjo do Senhor Deus Pai. Mas logo depois ele começa a se apresentar como Deus. Sempre que ele aparece, ele sempre se comporta como Deus. É muito interessante essa palavra anjo em hebraico. Porque anjo em hebraico pode significar tanto anjo celestial, servo de Deus, né? Como um mensageiro de Deus. Em hebraico você pode chamar anjo um profeta, uma pessoa que vem entregar uma mensagem de Deus, porque mensageiro e anjo têm o mesmo sentido da palavra. Então eu não sei se é um erro da tradução de chamar esse homem que sempre aparece para os profetas e para os homens de Deus de anjo. Acho que o mais apropriado seria chamar de mensageiro. Eu não sei dizer, não tenho competência para isso. Mas todas as vezes que ele aparece, ele não se apresenta como Deus, mas se comporta como Deus. O texto chama ele de Deus e as pessoas o reconhecem como Deus. O mais interessante é que a partir daqui em diante, até o final desse versículo, esse que é chamado de o anjo de Adonai, do Senhor, vai dizer que o nome dele é Iavé, vai dar as ordens a Moisés acerca de tudo que ele deve fazer no Egito e vai capacitar Moisés a fazer sinais e prodígios. Vamos ver outro caso muito interessante.
no livro de Juízes. Poderíamos ver o livro de Josué, mas já lemos outra vez, Josué 5, onde esse mesmo anjo ele aparece para Josué. Ele não se apresenta como Deus Pai, mas ele diz que é o comandante das tropas de Deus Pai. E depois ele começa a se comportar como Deus, aceitando a adoração de Josué, e Josué se prostra para ele. Josué, capítulo de número 5, se você quiser ver depois. Hoje não vamos ler na pregação. Livro de Juízes, capítulo de número 5. Perdão, livro de Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 1. Juízes 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu trouxe vocês do Egito e os guiei à terra que tinha prometido a seus pais, a quem eu disse: Jamais quebrarei minha aliança com vocês. Vocês, porém, não farão nenhuma aliança com os habitantes desta terra. Antes derrubarão seus altares. Vocês, porém, não prestaram atenção àquilo que eu falei. O que é isso que fizeram? Foi por causa dessas coisas que eu disse: Eu não os expulsarei de diante de vocês. Em vez disso, eles estarão em seus flancos, e os deuses deles se tornarão um laço para vocês. Quando o anjo do Senhor falou essas palavras a todo o povo de Israel, eles começaram a chorar e a gemer até o limite de suas vozes. Então chamaram aquele lugar Boquim, que significa choro, e ali sacrificaram ao Senhor. Veja como esse anjo, que é chamado de anjo de Adonai, né? Anjo do Senhor, ele se comporta como se tivesse autoridade própria. Eu trouxe vocês do Egito, eu falei que era para vocês não fazerem, eu prometi a seus pais que daria essas terras a vocês, vocês, porém, não deram atenção ao que eu disse. E o texto continua dizendo que quando o próprio, que é chamado de anjo, falou essas palavras, todo mundo começou a chorar. Vamos ver o último caso, no livro de Juízes, capítulo de número 13, onde ele realmente vai se apresentar de uma forma nítida, sendo ele mesmo Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 1. O povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zoar, da família de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa era estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Ouça, você é estéril, não teve filho, mas conceberá e terá um filho. Entretanto, tenha cuidado de não beber vinho e nenhuma bebida embriagante, e não coma nada que seja impuro, porque certamente você conceberá e terá um filho. Não passará navalha na cabeça de seu filho, porque a criança será um nazireu para Deus, desde o ventre. Além disso, ele começará a resgatar Israel do poder dos filisteus. A mulher contou tudo ao seu marido. Ela disse: Um homem de Deus veio a mim. Seu rosto era amedrontador, como o de um anjo de Deus. Eu não perguntei a ele de onde vinha, nem ele me disse seu nome. Até aqui por enquanto, minhas irmãs. Agora entendemos porque as pessoas, sempre que o veem ou sempre que o encontram, esse homem misterioso, as pessoas acham que ele é um anjo do Senhor. Por isso que ele é chamado de o anjo do Senhor. Veja a descrição que a esposa de Manoá dá. O rosto dele era amedrontador como o de um anjo de Deus. Obviamente, ele nunca se apresentou como um anjo de Deus, mas todo mundo que o vê diz que ele é o anjo do Senhor, porque a aparência dele é amedrontadora e as pessoas pensam que ele é um anjo. Seguindo o texto, versículo de número 7, ele me falou: Ouça, você conceberá e terá um filho, portanto, não beba vinho e nenhuma bebida embriagante, e não coma nada que seja impuro, porque a criança será um nazireu de Deus, desde o ventre até o dia em que ela morrer. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Por favor, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste
venha outra vez a nós e nos ensine o que devemos fazer pela criança que nascerá. Deus atendeu ao pedido de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher, enquanto ela estava sentada no campo, mas seu marido Manoá não estava com ela. A mulher correu apressadamente para contar ao seu marido, dizendo: Eis aqui, o homem que veio a mim, no outro dia voltou. Manoá levantou-se, seguiu a esposa, foi até o homem e lhe disse: Você é o homem que falou à minha mulher? Ele respondeu: Eu sou. Manoá perguntou: Então, quando acontecerem as coisas que você disse, que orientações podemos ter para a criação da criança? O que devemos fazer por ela? O anjo do Senhor disse a Manoá: Sua mulher deve tomar cuidado de cumprir tudo o que eu lhe disse. Perceba aqui, minhas irmãs, meus irmãos, que o anjo ele não está passando uma mensagem como se fosse um anjo de Deus que vem e diz assim: Assim diz o Senhor. Os anjos de Deus, quando eles se apresentam na Bíblia, eles vêm e dizem que Deus os mandou dizer. Porém, esse que é chamado de o anjo do Senhor, ele fala para Manoá, dizendo assim, que a mulher de Manoá, sua esposa, deverá fazer tudo o que eu lhe ordenei. Então, esse que é chamado de o anjo, ele não fala assim, ela deve fazer tudo o que eu passei para a instrução que o Senhor me deu. Ou assim diz o Senhor. Ele diz, eu mandei, eu ordenei. Versículo de número 15. Manoá disse ao anjo do Senhor, por favor, fique conosco um pouco mais, para que possamos cozinhar um cabrito novo para você. O anjo do Senhor respondeu a Manoá, dizendo, mesmo que eu fique, não comerei sua comida. E se você preparar uma oferta queimada, deve oferecê-la ao Senhor. Porque Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Manoá disse ao anjo do Senhor, dizendo, diga-nos o seu nome para que, quando suas palavras se cumprirem, nós possamos prestar honra a você. O anjo do Senhor replicou, dizendo, por que você está perguntando o meu nome? Ele é maravilhoso. Manoá tomou o cabrito e a oferta de grãos e ofereceu-os sobre uma pedra ao Senhor. Então, enquanto Manoá e sua esposa estavam olhando, o anjo fez algo maravilhoso. Quando a chama do altar subiu em direção ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Quando Manoá e sua esposa viram isso, eles caíram com o rosto em terra. O anjo do Senhor, porém, não apareceu novamente a Manoá ou a sua esposa. Então Manoá concluiu que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à esposa, certamente nós morreremos, porque nós vimos a Deus. Todavia sua esposa lhe disse, se o Senhor nos quisesse matar, ele não teria aceitado a oferta queimada e as ofertas de grãos que lhe oferecemos. Não, não nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria dito tudo o que agora nos revelou. Quando eles se dão conta que aquele homem não é um ser humano comum, o homem fica com medo. Manoel ele fica com medo. E ele diz: certamente nós morreremos, porque nós vimos a Deus. O próprio Manoel ele está dizendo que aquele homem que tinha aparecido não era simplesmente um anjo. Não era um anjo, era Deus. E a sua esposa, tentando lhe acalmar, ela diz que se Deus, se o Senhor o quisesse matar os dois, não teria aceito a oferta, nem teria revelado tudo o que lhe foi passado. Sendo que quem tinha revelado era o homem que era chamado de o anjo do Senhor. Eu sei que essa história é muito confusa, porque o texto
ora chama de anjo, ora chama de Deus. E essa história ela é tão confusa, minhas irmãs, a ponto de que pessoas realmente pensam que Jesus ele é um anjo, coisa que não é. Os adventistas, por exemplo, eles não tiraram essa história da Bíblia, obviamente, que a Bíblia não diz isso. Eles acreditam que Jesus Cristo ele é o arcanjo Miguel. Obviamente, Jesus Cristo não é anjo. A Bíblia não diz isso e deixa bem claro que ele está acima dos anjos. Porém, as pessoas do Velho Testamento não tinha sido revelado a elas que o Filho de Deus viria. Pelo menos não até esse ponto, ninguém tinha um discernimento tão apurado para saber que aquele homem que estava aparecendo era Deus também. Então achavam que era um anjo que estava aparecendo, porque a face dele não era normal. Não era comum, era amedrontadora, como um anjo, como algo que não é da terra. Para concluir, para ficar melhor, mais fácil, e das irmãs entenderem como esse misterioso que sempre aparecia, ele atuava como Deus, porque ele é Deus. Vamos ler o livro de Josué, capítulo de número 5, só para a gente ter uma ideia mais clara. Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13. Um dia, quando Josué estava perto de Jericó, ele levantou seus olhos e viu que à sua frente havia um homem com uma espada desembainhada em sua mão. Josué foi adiante dele e perguntou: O Senhor está do nosso lado ou do lado de nossos inimigos? Respondeu o homem dizendo: Não, eu sou o comandante do exército do Senhor. Acabei de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, o adorou. Ele perguntou: O que o Senhor tem para dizer a este servo? O comandante do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias de seus pés, pois o lugar onde você está é santo. E Josué obedeceu. Perceba que ele não se apresenta como Deus Pai, mas ele diz que é comandante das tropas de Deus Pai. Até esse ponto a gente pode achar que é um anjo, quem sabe um arcanjo. Mas o fato é que Josué prostrou-se, adorou o homem e ele aceitou. Seguindo o texto, o homem ele vai dar uma instrução a Josué a respeito de como ele deveria invadir Jericó. Porém, a partir desse ponto do texto, o homem já não é mais chamado de o comandante, é chamado de Deus. Capítulo de número 6, seguindo o texto, versículo de número 1. Jericó tinha posto barricadas em seus portões por causa do povo de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. O Senhor disse a Josué: Eu já entreguei Jericó a você, incluindo seu rei e seus guerreiros. Pronto. A partir desse ponto, o homem que era comandante das tropas do Senhor agora é chamado de o Senhor, Adonai. Então perceba que por muitas vezes, outrora aparece um comandante, outrora aparece alguém que as pessoas acham que é um anjo, mas sempre, 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 sempre aparece um homem que as pessoas veem diferença nele e que ele não diz o seu nome e que ele não revela quem é. A única coisa que as pessoas sabem é que ele é da parte de Deus, que ele não é normal, não é um ser humano normal, nem é um anjo comum. E muitos, como Josué, até o adoram e ele aceita isso. E ele não diz que é Deus Pai, mas ele se comporta como Deus e ele aceita a adoração. E ele não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, ele confirma as palavras de Deus. Confirma as palavras que Deus entregou a Moisés. Então sabemos que não é uma enganação do mal,
sabemos que não é um anjo de Deus. Se não é Deus Pai, mas aceita a adoração como Deus Pai, tem a mesma autoridade que Deus Pai, recebe o nome de Senhor como Deus Pai, é chamado de Deus como Deus Pai, então só pode ser Deus Filho. Revelando assim tudo que Jesus já tinha dito, que ele não tinha começado a cuidar de Jerusalém quando veio à terra revelado. Ele fala: quantas e quantas vezes eu tentei conduzir você, mas você não quis, Israel, Jerusalém. São só algumas das vezes em que Jesus aparece. E as pessoas, claro, não vão identificar ele como Messias, porque não poderia ser revelado até então, só quando ele viesse à terra para ser sacrificado e ressuscitar. Mas fica aí o detalhe de que Deus sempre mandou o seu filho, sempre enviou o seu filho para cuidar de todos nós. E ele aceita a adoração, porque ele é Deus. Ele dá toda a glória a Deus Pai. E assim como ele dá todas as instruções aos profetas, a Josué e ao povo de Israel, assim devemos estar sempre atentos para que a gente não possa deixar passar uma instrução de Jesus em nossas vidas. Porque muita gente identificava que era da parte de Deus, identificava que era Deus. Mas outras pessoas achavam que era anjo. E assim deixava passar uma oportunidade, não tinha ideia da glória que estava diante de si. Então que a gente possa ter o mesmo cuidado de Josué e que a gente não deixe os encontros com Jesus passarem. E quando a gente não percebe, a gente perde a oportunidade. Amém? Que Deus nos abençoe e sempre nos conduza. A próxima pregação, se Deus nos permitir, que será quinta-feira, vamos ver na palavra do Senhor provando que Jesus, ele não é um anjo e que ele não é outro tipo de Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele e o Pai são um só. O Espírito Santo é enviado da parte dele e ele não é anjo como muitos acreditam. Pode parecer uma história absurda, mas há mais pessoas que acreditam nisso, que Jesus é um anjo, do que vocês imaginam. Deus nos abençoe e sempre nos conduza nessa vida, nessa caminhada sempre, que a gente possa, diferente das outras pessoas, notar que quem está ao nosso lado não é um anjo, é o Messias, é Deus. Amém?